Galera, na semana passada foi ao ar o Pobre Show que eu gravei com o Pablo Marçal. O vídeo estourou, tá indo para 1 milhão de views já, e se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá no programa, a gente falou sobre várias coisas e uma delas foi esse papo de escassez. Foi muito legal, mas eu reparei que causou uma certa confusão na cabeça de muita gente que ficou dividida sobre o que é escassez e o que não é. Eu vou até mostrar a enquete que eu fiz no meu Instagram lá, para você ver como cada um entendeu de uma forma diferente. Então eu vou fazer um vídeo completo aqui para explicar o que eu penso sobre isso. Vou falar sobre o ponto de vista do Marçal, sobre limites da riqueza, sobre generosidade, sobre prosperidade, sobre estilos de vida, sobre usar o seu dinheiro para fechar negócio, com bastante argumento aí para fundamentar o meu ponto de vista. E eu vou colocando alguns trechos do papo aqui que eu tive com ele para você conferir tudo. Então, bora lá. Para começar, eu quero dizer que eu gostei muito do papo e das ideias que a gente trocou lá. Foi um programa bem rápido, né? 1 hora e pouco de conversa, mas eu gostei. E apesar de não concordar com muita coisa que o Marçal já fez e falou, eu acho sim ele um cara bem inteligente, tá? Em 3 dias o programa já se tornou o episódio mais assistido do Pobre Show, porque foi muito legal mesmo o papo, né? Teve um monte de gente que achou que eu chamei o Marçal por causa das eleições, mas quem assistiu o programa viu que eu só dei 5 minutos para ele falar de política. Você não quer falar de política e na volta a gente faz o rolê todo completo? Esses 5 minutinhos, ao invés da gente cantar aí, a gente deixa a cantoria pra parte 2. Então fala aí, o que você quer falar sobre política? Inclusive, eu já mandei faz dias já a mensagem pro Boulos, que eu sei que a galera de esquerda também queria ele, né? Mas mandei direct, escrevi comentário nas postagens dele lá, tentei contato por e-mail, convidando ele pra gravar também, né? Independente de posição política de esquerda ou direita, eu sempre gosto de conhecer e conversar com gente nova, né? Mas a equipe do Boulos não me respondeu em nenhuma tentativa de contato, tá? Se ele topar, vai ser um prazer. E eu vou fazer o mesmo que o Marçal, que é falar sobre a vida e outros assuntos, não para ficar fazendo palco político lá. De qualquer forma, eu gostei do papo que eu tive com o Marçal, eu li o livro dele, Os Códigos do Milhão, anotei muita coisa legal aqui. E uma dica que eu aprendi com esse livro, né, sobre você sempre ganhar na compra, me ajudou a não perder alguns milhares de reais numa compra que eu e a minha esposa fizemos aí. Então, eu acho ele um cara muito inteligente, mas o fato de eu achar ele inteligente não significa que eu concorde com tudo que ele faz e fala. E aqui você precisa entender o seguinte, galera. Você não precisa concordar 100% com o que outras pessoas falam, mesmo quando elas são famosas e relevantes e tal. Tem um monte de gente que eu admiro em muita coisa, mas que eu não concordo em outra. Vou dar alguns exemplos aqui, vamos lá. Gustavo Cerbasi. Para mim, ele é o cara que fez mais pela educação financeira aqui do Brasil. Já aprendi muito com ele, eu tenho 6 livros dele, galera. Gostei de todos. E ele já falava de educação financeira quando eu, Natália Arcuri, Thiago Nigo, ele tava cagando nas fraldas. Só que eu não concordo com o ponto de vista dele sobre morar de aluguel. Eu tenho minhas opiniões e nesse assunto de morar de aluguel, eu não concordo com ele. E tá tudo bem. Outro exemplo, Natália Arcuri. Outra pessoa que eu gosto, admiro pra caramba, tanto que, mano, ela tem o maior canal de educação financeira do mundo. Já assisti vários vídeos dela pra aprender coisa e tal, mas eu não concordo quando ela fala sobre carro de assinatura ou carro de aluguel. Pra mim não faz sentido nenhum isso, principalmente pra quem é pobre. Mas isso não tira a admiração que eu tenho por ela e a convicção de que ela é uma das pessoas que mais geraram mudança aí financeira no nosso país. E tá tudo bem. Você precisa se permitir discordar de algumas coisas, de algumas pessoas, por mais relevantes e famosas que elas sejam. Por exemplo, eu tenho a minha opinião sobre o que é escassez, eu vou compartilhar aqui hoje. Por mais que eu esteja aberto a novos pontos de vista, e a gente tem que estar, mesmo o Pablo Marçal sendo o cara mais em alta da internet hoje, eu não concordo com alguns pontos dele sobre isso. E eu não tô falando sobre tá certo ou tá errado. Tô falando sobre pensar diferente. Antes de avançar aqui, eu quero lembrar uma frase que eu sempre falo no canal, que é a seguinte. Se você não sabe quem você é, o que é importante pra você e aonde você quer chegar, você vai ser sempre um tonto que vive aquilo que os outros falam pra você viver. E quanto mais você estuda, mais você vai ter opinião sobre as coisas e saber
o que é importante para você. Lembra que eu falei que a gente nem sempre precisa concordar com a opinião de alguém? Além disso, a gente tem que entender que as pessoas podem ter uma interpretação diferente a respeito de uma mesma coisa. Esse papo de escassez que o Marçal fala é a opinião dele sobre esse assunto. Escassez não é um assunto criado pelo Pablo Marçal. Escassez é um negócio que existe há anos, há décadas, sempre existiu, né? É um negócio que está no dicionário. E tem várias pessoas que entendem a escassez de uma forma diferente. Depois que eu gravei esse entrevista aí com o Marçal, eu recebi um monte de mensagem de tudo quanto é tipo de gente falando que não concorda com o ponto de vista dele. Por quê? Porque a gente pode pensar diferente. Eu recebi mensagem de pastor, de filósofo, recebi mensagem de outros educadores financeiros famosos que entenderam, mas não concordaram com o ponto de vista dele. Eu recebi mensagem de gente, por exemplo, gente que trabalha na ONU, até de gente que talvez tenha mais dinheiro que o próprio Marçal, mas pensa de um jeito diferente dele. Então vamos entender aqui, para começar, os dois pontos de vista sobre escassez, para a gente tentar entender por que alguns pensam de um jeito igual ao Marçal e outros pensam de outro jeito igual a mim. Né? Então, se a gente for no dicionário, você vai ver lá que escassez significa mesquinhez, pão-durice, e é um termo para caracterizar a pessoa que se priva de alguma coisa que ela precisa. Tem muito mais a ver com ser muquirana, que é a pessoa que tem dinheiro, mas mesmo assim não compra aquilo que ela precisa. E esse é o termo mais aceito e mais abrangente de escassez. Inclusive, é o jeito que eu penso, né? Quando a pessoa não quer ter coisas boas, mesmo tendo condição de ter. É uma mentalidade de miséria. Só que isso não é tão simples assim, porque para cada pessoa, a miséria pode ter um patamar diferente. E a gente vai falar sobre isso hoje também. Agora, na interpretação do Marçal, ele leva para o lado que escassez é quando a pessoa coloca um limite no processo. Quando a pessoa para de querer evoluir e entrar no próximo nível. Tem muito a ver com uma questão de mentalidade, de querer evoluir, de querer estar um nível acima. Então percebe que aqui a gente tem uma diferença. O primeiro ponto de vista relaciona a escassez com a pessoa precisar de alguma coisa, querer alguma coisa, desejar alguma coisa e mesmo tendo condição, não comprar. Por quê? Porque ela é mão de vaca, espírito de pobreza, de miséria. A pessoa ela se priva de comprar coisas que ela quer. Então essa é a definição do dicionário e é o que eu vejo sentido. Agora, para o Marçal, a escassez tem a ver com você limitar os seus desejos em vez de querer sempre mais, sempre um nível acima. Tem a ver com você estabelecer um limite nas suas conquistas e não se importar em avançar mais a partir dali. O Marçal falou no programa, né, que o simples fato de alguém dizer que não quer mais evoluir já evidencia uma escassez. Todos deveriam querer o progresso para a gente não parar de crescer como povo. Só o fato dele falar que não quer, ele está dando uma bandeira de escassez. Quando a sua mente se fecha para o progresso, isso significa escassez. Agora eu vou começar a analisar alguns pontos, lembrando que o objetivo desse vídeo não é dizer quem está certo e quem está errado. Isso aqui não é um debate. Num debate, são duas pessoas ali tentando provar que a outra está errada. Não. Aqui eu só quero trazer outra visão para que você decida qual interpretação faz mais sentido para você. Acho que de tudo que ele falou, o que mais gerou confusão nas pessoas, e em mim também, é a questão de até onde a escassez tem a ver com o estilo de vida da pessoa. E esse é o ponto que mais me incomodou, por isso que eu fiquei insistindo nesse assunto, quem assistir lá vai ver, por uns 10 minutos. O que acontece é que, por mais que ele tenha dito que escassez é uma atitude mental, e que não tem nada a ver com o estilo de vida e simplicidade, os exemplos que ele deu acabaram dando a entender que a escassez tem a ver com o estilo de vida. Por exemplo, teve uma hora lá que ele falou que eu tenho escassez seletiva, porque eu tenho um equipamento muito caro na minha produtora, mas em compensação eu tenho um estilo de vida muito simples de andar. Você tá aqui fingindo de pobre com esse negócio aí, mas a sua grua é a grua mais cara que eu já vi dentro de estúdio de podcast. Sou pobre, mas... Você tá escolhendo, a sua escassez está sendo seletiva, só isso. Isso deu a impressão de que eu tenho escassez porque eu ando com roupa simples. Numa outra hora lá do vídeo, ele fez uma ilustração pra gente entender o que é escassez, e ele dá um exemplo assim. Imagina que você tem um prédio de 10 andares,
mas você se limita a viver só aqui, ó, no primeiro e no segundo andar. Caramba, o prédio todo é teu, você só vive aqui. A gente pode entender que essa subida de nível pode se referir a uma mudança de mentalidade, pensar além, mas o que muita gente entendeu com essa ilustração é que é tipo assim, como se uma pessoa tivesse 10 milhões, mas ela vivesse um estilo de vida de alguém que tem 1 milhão. Então, pode ser que a intenção dele não tenha sido essa, mas foi o que deu a entender para muita gente. Eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando se as pessoas entenderam que escassez tem a ver com estilo de vida ou não. E a maioria escreveu que entendeu que sim, com base no que o Marçal falou no programa. Ou seja, eles entenderam, pelo que o Marçal falou, que escassez tem muito a ver com o estilo de vida que a pessoa escolhe viver. Outro exemplo que dá a entender, né, que deu a entender ali, né, que escassez tem a ver com o estilo de vida, é justamente o exemplo que ele dá do Luiz Barsi, que é o maior investidor da Bolsa de Valores do Brasil. Né? Lá, o Marçal deixou claro que admira o Barsi, só que o Marçal falou que ele é escasso porque mesmo tendo muito dinheiro, ele escolheu um estilo de vida simples e minimalista, com um carro simples, tendo um custo de vida de 8 mil por mês e tal. Ou seja, na concepção do Marçal e o que deu a entender, um cara que tem tanto dinheiro assim tinha que viver vários níveis acima. Só que o Barsi não quer. Só que aqui a gente entra num outro problema, que é definir o que é questão de preferência e prioridade e o que é ser muquirana. Só que antes de continuar, eu quero só falar rapidinho sobre a minha opinião sobre esse negócio de custo de vida. E isso também é a minha opinião, tá? Seguinte, o Marçal falou que o Barsi é escasso porque ele tem um custo de vida de 8 mil. Mas aí muita gente acha que o Barsi gasta no máximo 8 mil por mês. E não é isso. Custo de vida é uma coisa, gasto é outra. Custo de vida é aquilo que a gente tem que pagar todo mês, que se torna um custo. Moradia, água, luz, telefone, gás, uma empregada doméstica, um funcionário que talvez você tenha, isso é custo. Porque é um negócio que você tem que pagar todo mês. Só que custo não é a mesma coisa que gasto. Pode ser que ele gaste muito mais do que 8 mil, sem necessariamente ter uma mudança no custo de vida dele. Vou dar o meu exemplo. Sabe qual que é o meu custo de vida, eu e a Mayara, hoje? 4 mil por mês. Caramba, Duda, você tá falando que você só gasta isso por mês? Não. Eu tô falando que esse é o meu custo. Mas eu gasto muito mais que isso, com viagem, com rolê, com restaurante, mas isso não se torna o meu custo. Mas só a viagem que eu e a Mayara fizemos aí há alguns meses lá pra Ibiza, na Espanha, só essa viagem custou mais de 20 mil. Entende a diferença? Meu custo é baixo. Isso é bom porque me sobra muito mais dinheiro do meu salário para sair, para viajar, para comer, sem comprometer meu custo de vida. Então vamos pegar o exemplo do Barsi. Talvez o custo de vida dele seja baixo, mas fora isso, provavelmente ele gasta muito mais todo mês com coisas que ele gosta. Ele já viajou o mundo todo, caramba, já fez coisas incríveis aí, só que o preço de uma viagem não se torna um custo, a não ser que você parcele e transforme ela aí em uma dívida para os meses seguintes, né? Então, pode ser que o custo do Barsi seja 8 mil, mas que ele gaste 40, 50 mil por mês fazendo coisa que ele gosta. Por que tem tanto cara rico lascado? Porque esses caras comprometem o salário dele todo mês com custo mensal muito alto. O cara ganha 40 mil, só que o custo dele é 45. Agora vamos falar sobre a questão lá das preferências e prioridades, né? Como a gente já viu, a grande diferença entre a definição do dicionário e a definição do Marçal é que no dicionário você é escasso se você tem condição de ter coisas melhores, mas se priva delas mesmo querendo ter. Agora, para o Marçal, a escassez está em você não querer subir seu nível e viver sempre o que a Terra tem de bom e do melhor. E aí entra um ponto que fica difícil a gente estabelecer, porque cada pessoa tem uma vontade, uma prioridade, um estilo de vida. Muito do que a gente vai falar aqui gira em torno desse negócio do estilo de vida. Por exemplo, segundo o Marçal, o Barsi é escasso porque ele tem dinheiro demais, só que ele vive com coisas simples e não faz questão de ter um carro melhor. Eu até perguntei lá várias vezes no programa pro Marçal, né? Eu falei assim, Marçal, o que você acha que o Barsi tinha que ter para não ser um cara escasso? Só que o Marçal não respondeu. Então eu acho que qualquer resposta que ele fosse dar ali ia ter algum tipo de alteração no estilo de vida dele. Ou seja, ele ter um carro melhor, ele querer gastar mais dinheiro, ele ter mais funcionários, sei lá. Então aqui entra um problema que é o seguinte. Se o Barsi vive do jeito que ele gosta,
ama o Passat que ele tem, que é um carro muito bom, inclusive, né? Eu conheço vários mecânicos que falam que o Passat dá de 10 a 0 em muito carro importado aí mais caro, né? E lembrando que o Barsi tem 90 anos, tá, galera? Então, se ele tem a casa que ele ama, ele tem tudo que ele gosta, ele tá feliz, pela definição do dicionário, o Barsi não é escasso, porque ele não tá sendo muquirana nem passando vontade. Muquirana é a pessoa que passa vontade, mas não gasta. É a pessoa que tem vontade, tem sonho, tem desejo, mas não usa o dinheiro para isso. Mas e se o Barsi já realizou todos os sonhos dele? Nesse caso, ele está vivendo a vida que ele ama, sem passar vontade de nada e sem deixar de realizar desejo nenhum. Então, segundo o dicionário, o estilo de vida dele não é de escassez. Só que para o Marçal já é. Porque para o Marçal, ele tem dinheiro demais para ter uma vida que gasta só 8 mil por mês. Ele é escasso, você tem que entender, é um nível de mentalidade. Se ele faz ou tá feliz ou não tá, é escassez. Todos deveriam querer o progresso para a gente não parar de crescer como povo. O Marçal acha que ele deveria ir além, mas se o Barsi está feliz e não sente falta de nada, então, pelo dicionário, ele não é escasso. E o Marçal acha que ele tinha que subir um nível, porque o que define a escassez para o Marçal é justamente você se privar de subir o nível. O Marçal usou um argumento interessante que é o seguinte: se todo mundo pensar igual o Barsi, a gente vai travar o progresso. Eu entendo, mas eu não acho que esse argumento é forte o bastante nesse assunto aqui. E eu vou analisar esse argumento já que é da generalização, tá? Então, vamos pegar outro exemplo do vídeo. Teve uma hora que o Marçal falou assim: você fica aí, Duda, fingindo que é pobre, mas em compensação você tem uma grua caríssima aqui na tua produtora. Você tem uma escassez seletiva. Para mim, isso é um problema de definição. O Marçal, na minha humilde opinião, ele está confundindo preferência e prioridade com escassez. É como se ele estivesse falando assim que você sempre tem que ter o melhor em todas as áreas da sua vida, senão você é escasso. E esse é mais um exemplo que deu a entender que escassez tem muito a ver com estilo de vida. Ele falou que eu tenho escassez seletiva porque no meu jeito de andar, eu sou simples. E galera, eu tô aqui de chinelão, amo andar desse jeito, tá? Mas na minha empresa eu invisto. E foi estranho ele falar isso, porque num outro momento do vídeo, ele mesmo falou que anda igual eu o tempo todo. E que só se veste de um jeito mais chique quando ele tem que sair pra gravar. Você, com o tanto de empresa, o tanto de negócio, você não pode se vestir igual o primo pobre. Cara, eu me visto. É porque você não me conhece. Você conhece na telinha, né? Uhum. Cara, eu sou um cara simples, mano. Agora pensa comigo. Se eu tô numa fase de montar patrimônio, qual que é o sentido, galera, de eu comprar roupa cara, carro de marca e ter equipamento ruim na minha produtora, que é a minha fonte de renda? Então, para mim, isso tem a ver com prioridade, não com escassez. Para mim, faz sentido ter uma grua super top na minha produtora, mas eu não vejo sentido nem necessidade nenhuma de gastar com um relógio caro, como é o caso dele. Foi um negócio que ele mesmo deu a entender no outro trecho lá do programa, né? Quando ele falou que futilidade é tudo aquilo que não tem utilidade nenhuma e nem serve para me dar prazer. O que é fútil? Qualquer coisa que você emprega seu dinheiro e não faz você crescer em nada. Tá. Isso é futilidade. É pra divertir? Então já não é fútil. Uhum. Pode ser útil na sua diversão. Uhum. Agora uma parada fútil. Você compra e não usa pra nada. Isso foi fútil pra você. Eu concordo. E é justamente esse o caso. Um relógio caro ou uma roupa chique, pra mim não tem utilidade nenhuma. Não me traz prazer nem alegria nenhuma. Eu prefiro andar de bermudão e chinelo. Por outro lado, faz sentido eu gastar dinheiro para que a minha produtora tenha coisas muito boas. Isso pra mim faz sentido e não é futilidade. Isso vai ser útil. A fala do Marçal deu a entender que se você investe muito numa área, mas não investe em outra, se você se importa em crescer numa área e evoluir na empresa, mas não se importa em evoluir, sei lá, na sua indumentária, na sua vestimenta, você é escasso. Sem levar em conta que, pra mim, o jeito de vestir não muda nada. Nem profissionalmente, nem prazerosamente, nem nada. Por exemplo, faz de conta que tem algum milionário aí assistindo. Vamos lá. Esse violão aqui, galera, ele vale 12 mil reais. Partindo dessa ideia, eu poderia dizer que você aí milionário, que tem uma Ferrari, mas não tem o melhor violão baby do mundo, você tem escassez seletiva. Mas não tem sentido falar isso, entende? Porque isso não tem importância nenhuma, nem prioridade pra você, a não ser que você seja músico. Faz de conta que eu vou ser um fazendeiro que tem 1 milhão aí de hectares de plantação e eu tenho o melhor trator do mundo. Aí você chega lá numa BMW e fala que não tem um trator igual ao meu.
eu poderia falar pra você, você tem escassez seletiva, porque você investe num carrão, mas não investe no melhor trator do mundo. Não faz sentido, porque o cara lá do BMW, ele tá cagando pra trator. Isso não ajuda em nada ele, não ajuda a fazer negócio, a fechar negócio no ramo dele, tô dando um exemplo, né? Não traz prazer nenhum pra ele, então não faz sentido dizer que ele é escasso por ele não querer gastar com uma coisa que é irrelevante, fútil pra ele, né? Então é questão de preferência. Eu conheço gente, por exemplo, que tem construtora de imóveis de luxo, mas prefere viver num apartamento no centro de São Paulo. Eu já ouvi falar de gente que tem grife de roupa cara, mas prefere andar que nem eu, de bermuda e chinelo. Vamos pegar o caso do Elon Musk. Ele é só o cara mais rico do planeta. Tem muito patrimônio, bilhões, acho que ele alcançou 1 trilhão há um tempo atrás, tem foguete, o caramba. Mas ele mora numa casa de 2 quartos do lado da empresa dele. Não tem a ver com escassez, mas com preferência e estilo de vida. Tem gente muito rica que não liga para carro. Tem gente que não liga para casa, nem para carro, nem para relógio, mas gosta de velejar e viajar pelo mundo. É a questão de preferência, não de escassez seletiva. Isso é o que mais gerou confusão na cabeça da galera. E por mais que o Marçal tenha falado que escassez não tem a ver com estilo de vida e simplicidade, é isso que a maioria entendeu. Olha como o pessoal entendeu errado a questão de escassez. Teve muita gente tonta aí, né, que fez corte desse momento aí que o Marçal fala da grua e fez um corte lá falando assim: primo pobre é desmascarado, fica fingindo que é pobre, mas tem uma grua cara. Mano, eu fico espantado com o tanto de gente imbecil que ainda tem no mundo, né? Por isso que eu falo pra vocês, galera, estuda, porque quanto mais você estuda, menos anta você fica. Galera, em todos os programas que eu vou, em todos os podcasts que eu falo que eu já tô rico. E tem que ser muito burro para achar que um cara que tem um canal de 3 milhões de seguidores ainda é pobre. Caramba, né? Inclusive, tem até vídeo aqui no canal onde eu mostro quanto eu ganho só do YouTube. Só o que eu ganho no YouTube de monetização já me coloca na lista do 1% de brasileiro mais rico do país, que são as pessoas que ganham mais de 17 mil por mês. Tem muita gente que ainda tem dificuldade em entender que nem todo mundo que ganha bem gosta de luxo. Eu sou um desses, né? Eu poderia andar que nem esses coach, mas eu odeio andar de roupa social, não tô nem aí. O Marçal disse que hoje, né, ele não tá nem aí pra isso, que ele podia até andar de sunga se ele quisesse, né? Eu sou esse cara desde que meu canal começou. Então tem gente que é tonta, que ainda não entendeu que eu ando assim porque eu quero. Teve um monte de gente também que escreveu assim: vamos ver se agora o Duda vai deixar de ser escasso e vai comprar um relógio caro. Ou o Duda vai comprar agora um iPhone, vai deixar de ser miserável e escasso. Galera, eu amei o papo com o Marçal, mas o que a gente conversou ali não mudou absolutamente nada sobre o que eu quero, sobre o que eu penso do meu estilo de vida e sobre o que eu entendo sobre escassez. Eu amo o meu estilo de vida, eu amo tudo que eu faço, eu não tenho falta de nada e eu tô construindo todos os meus sonhos. Ó como as pessoas são tontas. Esses dias eu fiz um post falando que eu comecei a construir a nossa casa, né, eu e a Mayara, né, e teve gente tonta que mandou mensagem assim: foi só o Duda conversar com o Pablo Marçal que já decidiu mudar de casa. Ô, jumento, eu e a Mayara, a gente já tá planejando essa casa desde 2021. Eu sempre quis ter essa casa, que vai ser uma casa que pra mim é top, né? Bem abaixo de muitas, mas pra mim vai ser uma das menores do condomínio. Porque eu e a Mayara, a gente não quer uma mansão, a gente prefere um quintal gramado. Então, eu faço coisa legal, mas eu faço aquilo que eu e a Mayara, a gente vê sentido. Agora eu quero falar mais uma coisa importante pra gente saber aqui, né, e que tem a ver com esse negócio de escassez, que é a questão da escassez na produção e a escassez no consumo. O Marçal falou um negócio bem legal lá, ele falou que a origem da palavra pobre tem a ver com você ser improdutivo. E aqui a gente tem que dividir em 2 partes para não confundir as pessoas. Uma coisa é você ser uma pessoa produtiva, outra coisa é você ser uma pessoa que gosta de consumir. E nem tudo que você gera e produz precisa ser gasto com consumo. Vamos dividir aqui agora entre uma pessoa escassa por não produzir nada e a pessoa escassa por não querer consumir coisas caras e gastar muito dinheiro, né? Vou dar alguns exemplos aqui, mas eu vou começar pelo meu. Vamos lá. Hoje eu sou um youtuber, amo trabalhar e produzir,
Eu tenho mais de 10 fontes de renda hoje. Tenho 2 canais no YouTube. Um deles é o maior canal de educação financeira para pobre do mundo. Eu tenho mais de 7 milhões de seguidores nas minhas redes sociais. Eu sou autor de um dos livros mais vendidos do Brasil. Já estou começando a escrever o 2º livro, inclusive. Eu tenho o maior programa de entrevista para pobre do Brasil. Eu dou palestra para mudar a vida dos brasileiros em vários estados do Brasil, inclusive lá no sertão. Eu tenho 3 empresas, eu sou sócio de uma das melhores produtoras da 5ª maior cidade do mundo, sou sócio de outras 2 empresas de investimento, estou prestes a abrir a minha própria incorporadora, que se Deus quiser e tudo der certo, vai movimentar aí centenas, milhares de empregos e vai ajudar a facilitar a vida do pobre a comprar uma casa própria com mais qualidade. Então, pensando na questão da produção, do quanto eu produzo, eu sou escasso ou eu sou produtivo e evoluo cada vez mais? Escassez com relação à produção. Agora vamos falar sobre o meu estilo de vida. Hoje eu sou casado com a minha gata, né, a Mayara. A gente ainda mora aqui em Osasco, inclusive eu tô suando que não tem ar-condicionado aqui, né? Mas quem segue meu canal sabe que eu tô planejando construir a minha casa, né? E da minha esposa, que vai ser no mato, não vai ser no Alphaville, porque eu não gosto de luxo, nem a minha esposa. Vai ser uma casa legal, com 3 quartos, piscina, churrasqueira, pomar. Inclusive, na semana que vem eu vou postar um vídeo mostrando como que ela vai ficar, tá? Vocês vão gostar. Mas é uma casa simples, mas vai ser a casa do sonho de nós dois. Simples comparado com a desses caras aí, né? Eu tenho um carro legal quitado. Quando eu terminar de construir a casa, eu pretendo pegar um carro mais legal. E a partir daí, quando eu realizar o sonho da casa e de um carro mais legal, a nossa ideia não vai ser continuar consumindo, mas focar em mudar a vida das pessoas e realizar o sonho dos outros. Eu e a Mayara, a gente quer construir orfanato, a gente quer ter projeto que vai dar casa própria de graça para várias pessoas, com a incorporadora aí que a gente tá querendo abrir, né? Eu não sou uma pessoa consumista, não faço questão de uma mansão luxuosa no Alphaville, não faço questão de roupa de marca, porque eu gosto de andar de bermuda e de chinelão, não faço questão nenhuma de relógio caro. Eu tenho a vida dos sonhos de acordo com os meus sonhos, não o sonho do coach. Eu te pergunto, eu sou escasso ou não? Você vai me dizer se eu sou escasso ou não, e a sua resposta vai definir o que você entende por escassez. Esses dias eu vi um post muito legal do Leandro Ladeira, né? Para quem não sabe, o Ladeirinha é um dos maiores nomes do marketing digital. O cara é multimilionário, tem grana pra caramba, galera. Ele já fez lançamentos absurdos, né? E já transformou muita gente em milionária. Ele postou umas fotos aqui no Instagram dele, com a esposa, com os filhos, e a legenda aqui, a descrição é a seguinte: eu não ganhei meus milhões para comprar carros, relógios e brinquedos de adultos caros. Eu comprei segurança, conforto e paz para aproveitar o melhor da vida do lado das pessoas que eu amo. Ou seja, ele tá falando que ele ganhou milhões, mas não tá nem aí para relógio Patek não sei das quantas, aí Patek Philippe, né? Ele não tá nem aí para uma garagem com 10 carros de milhão, para um monte de jatinho e iate. Pode ser que um dia ele até tenha isso, né? Se ele achar que faz sentido para ele. Mas o que é importante para ele e que é que o dinheiro garantiu segurança, paz, conforto para a família dele. E ele tá feliz com a casa dele, que é uma casa bem bonita, mas não é uma mansão igual desses coach aí de 50 milhões de dólares, sabe? Ele deve ter um carro legal, mas não é uma garagem lotada de carro. Você acha que ele é escasso por ele pensar assim? Vamos um pouco mais longe. Para quem acha que escassez tem a ver com querer evoluir materialmente, eu pergunto, a Madre Teresa de Calcutá era uma mulher escassa? Um médico que abre mão de tudo para ir trabalhar como voluntário lá no Vietnã, em Moçambique, ele é escasso? Os missionários que trouxeram o protestantismo para o Brasil aqui há séculos atrás aí, foram pessoas escassas? Para mim, eles foram muito melhores e mais relevantes e inteligentes do que muito bilionário por aí. Por outro lado, pode ser que esses missionários foram sustentados por milionários norte-americanos que possibilitaram tudo isso. Então, você percebe como é necessário ter todo tipo de gente para que o mundo evolua? Vamos lá, vamos mais fundo ainda. Eu e o Marçal, a gente concorda muito em uma coisa. Jesus é a maior referência para nós. Então aí eu te pergunto, Jesus era escasso? Ele transformou o mundo, mas não estava nem aí para consumo e não tinha nada de bens materiais. Então, você percebe como esse ponto de vista que leva a escassez para subir o nível o tempo todo e experimentar o melhor que essa terra tem, não faz sentido em muitos casos? Ele inevitavelmente vai diminuir algumas pessoas mais relevantes do mundo, como Jesus, como João Batista, que vivia uma vida 1000 vezes mais simples que eu, mas foi elogiado
por Jesus lá como homem, o maior homem já nascido na terra. Ele era escasso. Mas isso não diminui em absolutamente nada a vida deles. E, pelo contrário, me faz admirar o que eles preferiram lá, né? Muito mais do que alguns milionários que não se consideram escassos. Vou dar outro exemplo. O Marçal falou que tem vários projetos lá na África, Moçambique, sei lá onde que é, né? Ótimo, sensacional, isso é o que eu mais admiro, né? Mas você percebe que o projeto dele não vai fazer sentido nenhum se não tiver voluntários, médicos, missionários, pessoas que abriram mão de tudo, de uma vida de luxo, para se doar 24 horas por dia lá, no mundo, né? Ajudando pessoas em situação de extrema pobreza, sei lá qual que é o projeto dele. Sempre vai ter gente assim e sempre vai ter gente que pensa igual o Marçal. Se você for pensar, a generosidade de um milionário não faz sentido nenhum se algumas pessoas não abrirem mão de tudo para estar lá no sertão ou para estar lá na África, abrindo mão de tudo para cuidar de criança que está morrendo de fome. E eu não estou dizendo que esse é o ponto de vista do Marçal, tá? Só estou trazendo mais informação aqui para a gente pensar, porque muita gente entendeu que escassez tem a ver com estilo de vida simples. Agora eu quero falar um pouco sobre a questão dos limites da evolução. Porque o problema é o seguinte: para o Marçal, a pessoa tem que querer evoluir. E eu acho legal isso. Só que é importante entender que as pessoas têm sonhos e metas diferentes. E o que é um negócio incrível para o Marçal ou para o Barsi, pode não ser incrível para mim ou para você. Eu vou criar um exemplo aqui, tá? Só para a gente entender o raciocínio. Mas não é algo que eu, o Marçal ou o Barsi falamos. É só um exemplo. Faz de conta que o Barsi gasta menos que eu, faz de conta. Eu ia achar estranho, porque ele é bilionário, tem muito mais grana que eu. Pelo menos uma empregada doméstica para cuidar dele, ele já poderia ter. Mas faz de conta que ele não tem. Eu ia poder chegar lá e falar: caramba, mano, esse cara é escasso, hein? Porque ele tá vivendo uma vida muito miserável. O cara gasta menos que eu, né? Por outro lado, chega o Marçal, olha pra mim e fala que eu sou escasso. Só um exemplo, tá? Porque eu tenho dinheiro, mas tenho uma HRV 2018 e uso Havaianas. Ele fala que eu sou escasso, porque eu poderia estar num nível acima, poderia estar usufruindo muito mais do meu dinheiro, mesmo sabendo que eu tô feliz assim. Lá no programa, o Marçal falou que tem amigos que têm coisas muito mais caras que ele não vê necessidade. Então vamos dizer que um desses amigos chega pro Marçal e fala assim: Marçal, você é um cara escasso. Pô, você poderia ter um iate de 110 milhões, mas fica aí se limitando. Ou então, chega o Cristiano Ronaldo e fala pro Marçal: Marçal, você é escasso, velho. Você poderia ter uma Bugatti, mas você não quis comprar, sendo que você poderia estar um nível acima. Só que aí, de repente, chega um sheik árabe, que é o dono lá do time do Cristiano Ronaldo, e fala pro Cristiano Ronaldo: ô Cristiano, você é um escasso, velho. Você fica aí andando de Bugatti quando você poderia fazer que nem eu, que anda carregado pelos funcionários numa carruagem de ouro, diamante. Entende? Que isso é um negócio que não tem fim. Quem estabelece qual desses está certo e qual desses é escasso ou não? Por isso que eu prefiro a definição, né, do dicionário, que fala que escasso é a pessoa que tem vontade, tem sonho, mas se priva, ou seja, não compra, mesmo tendo condição para comprar aquilo. Porque assim fica muito mais fácil. É só eu falar se aquilo faz sentido para mim ou não. Eu não tenho vontade de ter uma Bugatti, por mais que seja o carro que eu mais admiro. Sempre achei lindo o Bugatti. Eu não tenho vontade de ter um Bugatti, galera. Eu não tenho vontade de ter um castelo, por mais que eu ache bonito um castelo. A evolução é infinita. Sempre vai ter alguém com alguma coisa mais cara que você. E nem por isso você vai ficar aí incessantemente correndo atrás de coisa mais cara ou melhor. É difícil estabelecer o que é evoluir, né? E aqui o Marçal tem um ponto interessante. Ele coloca isso numa categoria que não tem nada a ver com escassez, mas sim com o mercado de luxo. O mercado de luxo não se enquadra em nada disso. O mercado de luxo é quando uma pessoa já transcendeu essa realidade e aí ela decide o que ela quer. Mesmo eu sendo uma das pessoas mais ricas do país, eu chego na casa de amigo que tem iate de 110 milhões. Aí eu falo: pra que esse tanto de riqueza? É a mesma coisa, é infinita a riqueza. Sempre alguém vai ter mais, né? Eu tenho jato, eu vou andar no jato de um amigo, um jato de 100 milhões. Eu falo: nossa, mano, pra que esse tanto? Aí você sempre vai ficar em crise com o excesso de riqueza do outro. Só que esse mercado de luxo é luxo. Você precisa? Não. É necessário? Também não. Não tem nada a ver. Não é necessário, não é útil, não é fútil.
Só que fica difícil a gente definir o que é mercado de luxo e o que não é. O que é algo desnecessário e o que não é. Por que o Barsi não pode ter um Passat? Por que eu não posso me contentar com a minha HR-V e falar que uma Ferrari é desnecessária, mas o Marçal pode dizer que um Bugatti é desnecessário? Quem que estabelece os limites para isso, entende? Então, eu acho legal o ponto do Marçal em dizer que escasso é a pessoa que não se abre para o próximo nível. Mas quem que define quando o próximo nível é desnecessário ou não? Por que alguém pode dizer que um iate de 110 milhões é desnecessário, mas alguém não pode dizer que um BMW não é desnecessário? Por que alguém pode falar que uma mansão de 500 milhões de dólares é desnecessária, só que alguém dizer que ter mais de 20 carros de milhões parado na garagem não é desnecessário? Sempre vai ter alguém com mais coisas para falar que a pessoa que já está satisfeita ali é escassa. E esse é o ponto, né? Por isso que eu prefiro sempre falar que a pessoa pode se abrir para a evolução, deve se abrir para o progresso, mas ela pode dizer qual que é o ponto que tá bom para ela, e esse ponto de satisfação dela vai ser diferente para cada pessoa. Vai ser diferente para mim, para você, para o Barça, para o Cristiano Ronaldo, para o Sheik. É complicado esse negócio de querer ter sempre o próximo limite. Não tem fim. Vamos falar agora sobre um outro ponto que o Marçal trouxe, que foi meio que um argumento de generalização. Eu achei um ponto interessante, mas também achei que é um ponto arriscado. Vamos lá. No programa, o Pablo falou que o Barça é um cara escasso e que se todo mundo pensasse igual a ele, isso ia travar o progresso e não ia mais ter evolução no mundo. As lojas chiques iam quebrar, os restaurantes caros iam quebrar, as lojas de carro importado iam sumir. Ou seja, ele usou aqui um argumento da generalização. Se todo mundo fizesse igual o Barça, ia dar ruim. Vamos todo mundo andar com carro velho. A gente vai ter que fechar as montadoras, porque ninguém vai comprar carro novo. Você vê o que é mentalidade de escassez. Não aumenta a produção. O cara que tem dinheiro e não devolve ele para a economia, o que vai acontecer? Vai travar a economia. Isso é escassez, é por isso que todo mundo tem que investir. Vamos pegar o padrão Barça para todo mundo do Brasil ter o mesmo comportamento. Você sabe o que a gente vai fazer? Você vai para Bolívia. Lá na Bolívia é de jeito. O problema é que esse argumento da generalização, né, não serve para tudo. Principalmente porque nunca todo mundo vai pensar igual. Nunca todo mundo vai ser igual a mim, ou o Barça, ou a você, ou ao Marçal. Parece ser um bom ponto, mas nem sempre ele é um argumento que faz sentido para defender uma ideia. Vamos pensar em alguns exemplos aqui, para eu mostrar como a generalização nem sempre faz sentido. Faz de conta que alguém chega e fala assim: eu não gosto de apartamento. O que eu gosto é de morar numa casa. Não! Você não pode pensar assim, porque se todo mundo pensar igual a você, as construtoras de prédio vão falir. Não faz sentido, entende? Sempre vai ter alguém preferindo casa e sempre vai ter alguém preferindo apartamento. E eu não posso tentar fazer alguém mudar de opinião ou de preferência, né, com base na generalização. Ou então alguém chega assim e fala: meu sonho é ir embora do Brasil, porque eu não aguento mais morar nesse país. Não. Você não pode pensar assim, porque se todo mundo pensar igual a você, o Brasil vai deixar de existir. Entende? O que eu mais quero é morar numa casinha simples no meio do mato, no interior de Minas Gerais, e não numa mansão no Alphaville. Não. Você não pode pensar assim, senão o Alphaville e as casas de luxo vão deixar de existir. Enfim, entende a ideia? São alguns exemplos aí para você entender que nem tudo se resolve com esse argumento da generalização, e não se resolve justamente porque no mundo sempre vai ter gente com opinião diferente. Eu entendi o ponto dele, e a princípio parece que faz sentido. Se todo mundo tiver uma vida mais simples, as lojas de marca vão se lascar. Só que nunca todo mundo vai pensar igual a alguém. Porque cada pessoa tem preferências e prioridades diferentes, como o Marçal, que tem mais de 20 carros de milhões. Agora eu quero falar sobre um negócio importante que tem a ver com você ter muita coisa chique só para conseguir fechar negócio. Lá no programa, eu perguntei pro Marçal, né, se ele fazia isso e tal, e ele falou que sim, e que concordou que isso é um saco. Mas as pessoas que querem acessar network, que querem se mostrar poderosos, que eu já passei por essa fase, é necessário.
Tá. Os acessos, os lugares funcionam assim. E não enche o saco? Muito. Porque você não quer, na verdade. Ah, meu Rolex eu comprei na Suíça. Outro não, comprei em Genebra, comprei aqui. O outro não, comprei em Milão. Então, mas Aí você fica assim, que merda, velho. Esses caras é fútil. Ou seja, o próprio Marçal falou que muitas vezes ele comprou coisa chique, cara, não porque ele queria, mas para fechar negócio. E tudo bem. Desde que você entenda que nem todo mundo precisa dessa estratégia, como é o meu caso. Eu não preciso de roupa social. E todo mundo já sabe que esse é o meu estilo. Eu entendi esse ponto do Marçal. Ele falou que ele teve que começar a comprar essas coisas, cara, aí, mesmo sem querer, né? Porque na mesa com essa galera bilionária aí, eles gostam de ficar falando sobre isso, sobre relógio caro e tal. Então ele entrou nesse mundo, né, nessa tribo, como ele fala lá, para se adaptar e poder ter assunto com essa galera. Beleza, funcionou para ele, mas para mim não. Desde que o meu canal começou, eu tô no nível que o Marçal falou que tá hoje, né? Ele fala que hoje ele pode até andar de sunga se quiser, que não tá nem aí, ele não depende mais disso. Eu tô nessa desde sempre, né? Muita gente tem me procurado por causa das minhas ideias, não por causa da minha roupa. Só que no caso do Marçal, era diferente, né? Porque ele não é o primo pobre. Ele teve que escolher entrar nesse mundo do luxo, né? Mesmo sem querer. E funcionou muito bem pra ele. Hoje ele é um dos caras mais ricos do Brasil e que tem mais negócios, né? O cara tem empresa pra caramba, mas é uma questão de postura, de posicionamento. Se eu começar a andar de Rolex e terno da Armani, eu vou deixar seu primo pobre? Isso não funciona pra mim, essa estratégia. Então, se funciona pra você, manda ver. Só toma cuidado pra você não desrespeitar o processo e não começar a querer viver que nem rico sem ter patrimônio ainda. Outro ponto que muita gente fala é o seguinte: Duda, você pensa assim porque você ainda não é rico que nem eles. Eu entendo esse ponto de vista, esse pensamento, só que tem duas questões aqui, ó. Primeiro, o meu coração nunca esteve nessas coisas, galera. Não é isso, materialismo e coisas caras que fazem meus olhos brilhar, né? E segundo, que eu já tive muita experiência na vida, em lugares incríveis, mas mesmo tendo essa experiência, isso não mudou meu coração e minha vontade. Tem gente que fala que a gente só deseja aquilo que a gente conhece e faz sentido, mas nem sempre. Por exemplo, há uns 2, 3 meses aí, né? Eu saí com o meu amigo Romualdo, a gente foi conhecer alguns serviços de automação aí de casa pra gente ver se vai automatizar uns negócios na casa que a gente tá construindo, né? E o cara da automação levou a gente num condomínio animal, galera, com umas casas que eu nunca tinha visto na vida, mano, muito chique. Aí a gente entrou numa casa enorme, chique pra caramba. Eu paguei um pau? Paguei. Eu gostaria de morar lá? Não. Porque não é meu estilo. Eu gosto de mato, eu gosto de coisa rústica, eu não gosto de casa enorme, eu não gosto de luxo, dessas coisas chique, né? Então, outro exemplo, esses dias eu fui andar num Tesla. Carro animal, galera. Caro pra caramba, corre pra caramba, o acabamento incrível. Eu achei louco? Achei. Eu quero ter um? Não. Eu só queria andar, entende? Nem tudo aquilo que eu admiro se torna um objeto de desejo pra mim. Esses dias eu fui num evento que tinha um cara rico pra caramba que constrói casa de luxo, só casão. Eu perguntei pra ele se a casa dele era da hora igual aquelas, ele falou que não, que ele morava num apartamento de 100 metros quadrados. Então, nem todo mundo que vive nesse mundo se influencia por esse estilo de vida. E isso aí me faz lembrar uma reflexão legal que o Caio Carneiro, quando eu gravei no podcast dele, ele fez. Ele falou assim, ó, que uma das maiores vantagens de você ser rico é você poder experimentar as coisas. Você pode experimentar e depois mudar de ideia e porque não é isso que eu quero, não foi, né? No programa lá, o Marçal falou um negócio interessante também sobre helicóptero. Ele falou assim, que quando você começa, né, a subir o nível, você começa a perceber a utilidade de algumas coisas que você não achavam que eram úteis, né? Ele percebeu que o helicóptero ajuda a fechar contrato, fechar negócio, ajuda a entrar numa camada da sociedade mais alta, te ajuda a ir, levar, trazer pessoa com mais rapidez. E eu achei isso interessante. Realmente tem coisa que você só percebe como é incrível quando você experimenta. Mas nem sempre é assim. Vou dar 2 exemplos aqui. Há uns meses aí eu gravei com o Cariani lá no Pobre Show, né? Ele tinha um Porsche e uma BMW X6. Eu até dei um rolê no carro dele lá, foi da hora, né? Quando eu perguntei pra ele por que ele não foi com a Porsche, ele falou que tinha vendido ela. Porque não tava mais vendo necessidade da Porsche. No mesmo dia, ele falou que tava vendendo a X6 também porque não fazia mais questão dela. Ele, 2, 3 dias depois, ele vendeu, acho que pra um funkeiro aí, sei lá pra quem, né? Então,
Talvez ele até compre outro carrão, mas ele não pareceu super empolgado por ter comprado esses carros. Ou seja, ele vive nesse mundo, ele tem dinheiro pra caramba, inclusive, mas ele viu que não faz sentido pra esse. Essa foi a impressão que eu tive, né? Ele tem dinheiro pra ter uma garagem igual a do Pablo Marçal, mas aparentemente não é o que faz os olhos dele brilharem, né? Mês passado eu saí com 3 amigos youtubers, e um deles começou a falar ali, né, sobre o Porsche que ele comprou, e ele falou um negócio interessante. Ele falou assim: Duda, quando eu comprei a Porsche ali, eu fiquei muito empolgado, foi uma alegria do caramba, mas 2 meses depois, eu me acostumei e pensei, cara, legal, é um Porsche, né, mas não me empolga mais tanto quanto quando eu comprei. Então, eu acho legal a ideia de experimentar, mas chega uma hora que isso vai talvez perdendo a graça para algumas pessoas e começa a se tornar só um objeto a mais para você cuidar. Como no caso do Marçal, que falou que nem sabe quantos carros ele tem, mas fica lá parado o tempo todo. Por quê? Porque ele anda de helicóptero ou de van blindada com a equipe dele escoltada. Mano, mas aí entra aquela pergunta que eu fiz. Você anda com esses carros ou você tem pra fechar negócio? Não, cara, andava. Você anda mais de helicóptero? Pois é, andava. Se você estiver aí querendo se desfazer de algum aí, você me avisa. Isso pode ser o prazer dele. Mas eu já não vejo sentido nenhum. Sabe, você ter milhões de reais em carros que você nem anda. É que nem o pobre, por exemplo, que tem 5 plataformas streaming, mas não tem tempo de assistir nenhum, né? Mas é uma opção do Pablo Marçal, porque ele tem tanto dinheiro, né, que talvez ele quer ficar comprando, mas eu não acho que todo mundo tem que querer esse nível que ele tem, porque para muita gente não vai fazer sentido. Outro exemplo legal, eu tenho um amigo, Cezita, do canal EconoWeek, né? Que é um cara rico, bem de vida. Ele morava em Moema, que é um dos bairros mais caros aqui de São Paulo, né? Ele tinha uma vida chique, num bairro de luxo, beleza. Cara, ele resolveu mudar tudo. Hoje ele mora numa casinha simples, mais simples que o meu AP, numa praia da Bahia, tem um uninho antigo e, cara, decidiu viver a vida dos sonhos dele, que é morar na praia, numa casinha simples, trabalhar de casa e surfar todo dia. Cara, dá pra você ver na cara dele que ele tá mais feliz. E eu te pergunto, quem que tem mais qualidade de vida? O Cezita, que tem uma casinha na Bahia e surfa todo dia? Ou um bilionário que não tem liberdade pra nada, tem que andar de carro blindado o tempo todo e guarda-costas pra onde vai? Inclusive, uma das coisas que mais me preocupa desse negócio de eu ficar famoso é justamente saber que, com o passar do tempo, eu vou acabar perdendo essa liberdade que eu tenho. De ser uma pessoa comum, que faz o que quer, que vai na feira comer pastel. Talvez eu tenha que parar isso por causa de questão de segurança. Eu já tô meio que perdendo isso não me dá alegria. Por isso que tanta gente famosa acaba mudando para os Estados Unidos, para a Europa, né? Para ter essa liberdade de volta. O excesso pode ser bom para algumas pessoas, mas pode ser péssimo para outras. Você já viu a história de gente que é rica pra caramba, mas que era extremamente agoniada por ter tanto? Gente que estava depressiva, ansiosa, que acabou decidindo mudar totalmente para um estilo de vida mais minimalista, mais simples, e hoje estão muito mais felizes. Tem até documentário na Netflix sobre isso, né? Eu já falei. Então, às vezes, galera, o excesso de bens materiais caríssimos, ele acaba acabando com a liberdade que a pessoa tem. E tem muita gente que prefere uma vida simplesmente prazerosa do que uma vida luxuosamente aprisionadora. Quando você for rico, você vai perceber que nem tudo faz sentido pra você, mesmo sabendo que outras pessoas ricas têm. Tá acabando, pessoal, tá acabando. Tô suando aqui, né? Vamos falar rapidinho agora sobre a questão da hora certa. Cuidado pra você não querer fazer o mesmo que o coach faz sem ter a grana que ele tem. Você pode ter a mentalidade de rico, isso é importante pra caramba, a mentalidade de querer evoluir. Mas se você quiser viver igual o coach enquanto você ainda é pobre, você vai se lascar. Tem muito coach que fala que você tem que fazer o mesmo que ele. Sem lembrar que a pessoa ainda não tem o mesmo saldo bancário que ele. Não tô falando que o Marçal falou isso, tá? É um exemplo só. Então, por exemplo, hoje o Marçal, ele tem um jatinho, tem um helicóptero, e ele sonhou com isso, ele ambicionou, ele desejou isso. Só que o nível de vida dele, hoje, só é possível porque lá atrás ele ralou, em vez de ficar fazendo burrice com dinheiro. No programa mesmo ele falou, né, o quanto ele se esforçou para conseguir chegar no nível de hoje. Fala lá uma hora lá que acho que ele dirigiu um carro velho por mais de 1.000 quilômetros para fazer evento e começar a ganhar dinheiro. Então, ele fez sacrifício pra caramba lá atrás. Teve uma hora lá que o Marçal me zoou, tal, né, porque eu lavo o meu carro pouco.
Só que ele falou que ele lava muito mais vezes, só que ele tem mordomo. Ele tem funcionário para fazer isso. Não é o meu caso. Eu tenho dinheiro para lavar meu carro. Só que eu não tenho motorista para ficar levando toda hora, caramba. Vou ficar levando carro toda semana, né? Eu priorizo o meu tempo com outras coisas, né? Então, ele deve ter 500 funcionários. O cara tem mais de 20 carros para fazer as coisas para ele. Então, é óbvio que se eu tivesse alguém, eu mandaria para lavar. Mas não é o caso. Teve uma hora lá que eu falei que eu mesmo costuro a minha calça. Com certeza, se eu tivesse funcionário para isso, eu falaria pro funcionário costurar para eu não ter que fazer. Se eu tivesse vários mordomos, que não é o caso dele, eu não ia perder tempo trocando disjuntor, chuveiro, né? Então aqui a gente tem a questão da diferença de situação de vida de cada um. Lá eu falei que eu gosto de aprender e fazer tudo para não depender de ninguém, porque eu gosto de desenvolver habilidade, né, para mim. Mas é óbvio que se eu tivesse mordomo, eu não ia precisar fazer isso, porque eu já pago pra alguém fazer, né? Só que aí o tonto do... Tem gente que é tonta aí, né? Que ouve uma coisa dessa, em vez de aprender o que eu tô falando e fazer o que eu tô falando pra economizar e conseguir mudar de vida, começa a fazer o que o coach tá fazendo e começa a pagar pras pessoas fazer o que ele mesmo poderia fazer pra economizar. Você entende que a gente tá falando de fases de vida diferentes? Uma coisa é o cara que já tem dinheiro, já tem funcionário pra trocar o disjuntor, o chuveiro, a lâmpada, sei lá o quê. Ele pode até saber arrumar, só que se tem funcionário para isso, beleza. Agora o pobre que tá querendo mudar de vida e começar a juntar patrimônio, não precisa. Ué, Duda, mas você não falou que já tem dinheiro? Eu já tenho dinheiro, mas não a ponto de ter um mordomo na minha casa, caramba. Né? Eu ainda moro num AP de 50 metros quadrados, não faz sentido nenhum ter um mordomo aqui, pô. Né? Então, hoje, eu costuro a minha roupa. E vai ser 1000 vezes mais rápido do que eu, que não tenho mordomo, ter que levar na costureira. O tempo que eu vou levar a calça lá já deu meia hora. Aí eu tenho que esperar uma semana ela costurar. Aí depois eu tenho que ir pegar e trazer de volta mais meia hora. Pô, vai ser 1000 vezes mais rápido e vai otimizar meu tempo muito mais se eu mesmo costurar, né? Então, como o Marçal falou, né? E todo mundo fala, o nosso bem mais precioso é o tempo. Então, no meu caso, que eu não tenho mordomo, nem funcionário, costurar a minha própria calça em 3 minutos vai otimizar meu tempo. Hoje eu reassisti o papo lá com o Marçal e eu reparei que nessa parte do vídeo eu falei asneira. Eu me expressei mal. Ele falou nessa hora que eu sou escasso porque eu dei a entender, tipo assim, a vida toda eu vou querer arrumar tudo, arrumar chuveiro, costurar minha roupa. Só que na verdade, quando você tem alguém pra fazer isso, realmente não faz sentido eu ficar perdendo tempo com isso, né? O que eu quis dizer ali é que eu quero aprender o máximo de coisa possível pra não depender de ninguém. Mas se eu tiver funcionário, concordo. Não faz sentido nenhum eu ficar arrumando calça e trocando lâmpada. E eu me expressei mal ali naquela hora, né? Mas é importante ressaltar também, galera, que sempre que eu falo lá no Pobre Show, eu tento me colocar na pele da audiência, que é o público mais pobre. Porque a ideia é fazer a audiência mudar de vida. E eu acho que é fundamental você tomar cuidado para não gastar demais em vez de economizar. Galera, o vídeo ficou longo pra caramba, então agora eu quero fazer e falar um pouco sobre prosperidade e generosidade. Então vamos lá. Na minha humilde opinião e compreensão sobre esse assunto, escassez tem a ver com você não se permitir viver aquilo que você sonha e deseja. Seu dinheiro serve para dar qualidade de vida para você e para sua família, a qualidade que vocês querem, para te dar independência financeira e para você poder transbordar e ser cada vez mais generoso com o próximo, com os seus amigos, sei lá com quem aí, né? No meu caso, eu tô construindo a casa que a gente sonha, tenho um carro que eu amo, talvez mais pra frente eu pegue um carro mais legal, porque eu gosto de carro. Mas não amo a ponto de querer ter 20 carros. Eu como a comida que eu gosto, eu ando com as roupas que eu gosto, eu não tô sendo muquirana nem passando vontade de nada. Tudo que eu tenho e que eu sonho, eu já tô conquistando. Eu não me importo com roupa, não me importo com relógio, e eu não considero isso uma escassez seletiva, mas uma questão de prioridade e preferência em como eu gosto de usar o meu dinheiro. Para mim, escassez é você se privar de realizar os seus sonhos, e você tem que ignorar quando outras pessoas tentarem estabelecer quais têm que ser os seus sonhos. Sempre vai ter alguém dizendo que você sonha muito alto ou que você sonha muito baixo. Viva do jeito que você gosta, do jeito que você deseja. Se lá na frente você quiser mais, tudo bem. Mas vai ser um desejo que é seu. Não que outros estabeleceram por uma questão de pressão social, né? Que a pessoa tem que estabelecer que você precisa ter sempre mais. Queira ter o que você quer ter. Tem uma linha bem tênue, é bem fina
entre esse tipo de pensamento é a ganância, que acaba gerando insatisfação, descontentamento, inveja e por aí vai. Então, se para você doar é melhor do que consumir, manda ver. Uma pessoa que só quer enriquecer para consumir, para mim, ela pode ser materialmente plena, mas ela é escassa de vida. Vou finalizar aqui com uma pergunta e uma reflexão. O que é prosperidade para você? Tenta pensar bem sobre o que é prosperidade para você. É ter muito carro? É ter muita casa? É ter mansão? É ter jatinho? É sempre subir o nível e nunca parar de subir o teu nível? Esses dias eu fui num evento com o Matheus Ortega, que é autor desse livro Economia do Reino, que é muito bom, e ele falou uma frase muito louca lá. Falou o seguinte: prosperidade é você ser bem-sucedido em trazer benefício para os outros. Cara, eu amei essa frase. E esse é o ponto de vista que eu tenho a respeito de riqueza. Não tem a ver com ter coisas, tem a ver com pessoas, né? E isso vai depender de onde está o seu coração. Em coisas ou em pessoas? Eu não acho errado você desfrutar da sua riqueza. Acho certo. Mas toma cuidado para não tentar estabelecer regra e padrão que diminuam as pessoas que pensam diferente de você. O mundo precisa de gente que pensa e age de forma diferente. É justamente isso que o Ortega fala nesse livro aqui, que eu acho muito bom e tem até um resumo aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição para você comprar, tá? Teve há uns meses aí, eu fui num podcast, acho que foi o dos Gêmeos Investing, e eles me perguntaram, né, se eu gostaria de ser bilionário. Eu falei que se for para eu ser bilionário um dia, vai ser só por um motivo que eu quero isso. Para poder transbordar e ajudar ainda mais gente do que eu já estou ajudando. Não é para consumir cada vez mais, mas para ter uma vida de qualidade, com um grau de satisfação que para mim vai estar bom, né? E a partir daí, eu transformar cada vez mais a vida de outras pessoas com generosidade, voluntariamente, tá? Porque eu quero, porque isso é o que agrada o meu coração. Quando eu comecei a enriquecer, né, eu fiz um trato com Deus. Eu falei que quanto mais Ele me abençoar, mais eu vou aumentar as minhas ofertas. E é o que está acontecendo. Minha meta é um dia eu poder doar 90% do que eu ganho e ficar só com 10%, que nem fazia o dono da Colgate. E eu sei que se esse dia chegar, esses 10% que eu vou ficar vão ser mais que suficiente para me trazer muita alegria e qualidade de vida para minha esposa. Enfim, se depois de tudo isso você ainda achar que eu sou escasso, então eu vou falar que eu sou um escasso muito feliz. E tá tudo bem. Né? Eu só quis gravar esse vídeo aqui para ajudar algumas pessoas aí que ainda não têm uma opinião muito bem definida e acabam correndo o risco de querer viver a vida que os outros acham que ela tem que viver. Por causa de uma palavra ofensiva que às vezes é mal aplicada. Você é um escasso. Esse é o meu ponto de vista. Respeito do Pablo Marçal e sei que o mundo precisa de gente que pense igual a mim e que pense igual a ele. Pode ser que um dia ele ou eu, a gente mude de ideia. E tá bom. Eu espero que o Marçal volte lá no Pobre Show um dia, né? Porque ele falou que vai voltar. Eu ainda tenho muita pergunta e muita coisa para aprender com ele. O cara é fera mesmo. E vai ser um prazer continuar esse papo com ele. Viva a vida de um jeito que quando você for bem velhinho, galera, você se orgulhe de como você usou seu dinheiro. Alguns vão se orgulhar quando perceber que viveram as melhores experiências e tiveram as coisas mais caras do mundo. Outros vão se orgulhar por terem usado o que tinham para ajudar e transformar a vida de milhões de pessoas. Vai ter gente que vai olhar para trás e vai perceber que correu atrás do vento a vida toda e se arrependeram por não ter usado os bens que tinha lá de uma forma mais relevante. Outros talvez vão se alegrar porque curtiram muito, tiveram muitas experiências e ao mesmo tempo ajudaram muitas pessoas. Mas, independente de qual desses você se encaixa, o mais nobre de tudo isso, o mais nobre de toda a riqueza que você pode conquistar é a generosidade. Tamo junto, galera! É nóis! Comenta aí o que você achou e qual que é a sua opinião. E tudo bem você pensar diferente de mim. É nóis!